Começando mais um Conversas na Fronteira. Hoje, no 5º episódio, temos como convidado Vladimir Aguzzi. Tudo bem, Vladimir? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Vamos fazer conversas de fronteira, então. Vamos fazer uma conversa de fronteira, então. Tu sabe que sempre, quando vem um convidado pela primeira vez, eu faço meio que uma linha da vida da pessoa, assim, e a gente começa sempre com a pergunta clichê de onde nasceste? Bagé, na rua Pedro Vaine, a 30 metros da zona do Meretriço, em alta zona do Meretriço na época. É verdade. Vladimir, quando é que brilhou para ti, assim, porque geralmente é naquela época da inocência, assim, que a gente é influenciado por alguém, assim, no caso para as artes cênicas, assim, para a atuação. Eu tive umas influências boas, assim. Em primeiro lugar, eu queria achar um meio de aparecer, né? Eu gostava, assim, de... Holofotes. Mas ficava meio tímido, meio sem graça, meio sem isso. E eu estudava no Colégio Estrela, o Mestre Porto. E ali no Mestre Porto a gente fez algumas encenações na época, né? Quando eu tinha 4ª série, 5ª série, assim. E aí uma professora, Ana Maria Quintana, Ana Maria Feltrin Quintana. Sim. Ela foi um incentivo ali para o meu português, primeiras leituras em aula. Uma vez ela fez a gente fazer uma leitura em voz alta, nós 3. Eu, o Jorge Roberto Colares, a Cláudia, uma colega nossa. E foi legal, né? E eu gostei daquilo, eu gostei de ver as pessoas aplaudirem, eu gostei de elogiarem. Tu te lembra qual era? Era um texto sobre o negro, o branco e o índio, era a formação do Brasil. Entendeu? Eu fiz o branco, o Jorge fez o negro e a Cláudia fez o índio. E aí foi legal, assim, entendeu? E depois voltamos a fazer outra interpretação incentivada por aquilo, e aquilo colocou uma pulga atrás da orelha. Depois do Melanie Granier, mais incentivado ainda, eu fui para Melanie Granier e gostava de ir para a biblioteca, tanto da escola quanto a biblioteca pública. Ler teatro, ler Agatha Christie, entendeu? Aí quis entrar nos clássicos e, bom, aí começamos a querer fazer teatro. E culminou com a gente estreando uma peça no Colégio Estadual, Teatro do Colégio Estadual. Entendeu? E aí foi. Tudo que eu fazia era para ir embora de Bagé para fazer teatro. São Paulo, Rio, entendeu? Começou a ficar meio assim, meio obsessiva a coisa. Mas gostava de escrever teatro, gostava de escrever peças. Já nessa idade de... de 15, 16 anos já queria estar... Já criava. Fiz a primeira peça que eu fiz chamada Metamorfose Psíquica, parecia um filme daquele. Esse é aquele filme. Sci-fi dos anos 50. Também, exato. Uma vez eu fui escrever... O Kafka. Eu fui escrever um sci-fi uma vez, né, que é uma história de um filme, e aí eu me encerrei, eu não conseguia sair dali. Eu digo, agora qual é a solução para isso? E eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive um pensamento assim sobre isso. Digo, só um pouquinho, se isso acontecesse mesmo na vida, como é que eu seria disso? Seria uma tragédia, morreria, enfim, seria. E aí eu resolvi abduzir todo mundo e pronto, terminou a história. Um fracasso. Na ficção é uma coisa maravilhosa de escrever. Mano, tu sabe, Vladimir, que uma vez eu essa câmera aqui, conversando contigo, né? Tu me falou que teve um personagem que tu fizeste aqui em Bagé que como é que... É tipo quando dizem pra mim que o Ricardo vai cantar Elvis Presley, é um clichê, assim. No caso, e até eu tive minha banda de maior sucesso, não cantava uma música do Elvis Presley. Mas aconteceu, sabe? Sim. E aí eu só sei que tu tinha um personagem que é um personagem complicadinho de fazer, né? Porque vem do cinema mudo, né? E ele chegou a conseguir passar da fase do cinema mudo para o cinema falado e tal. Como é que foi essa intimidade com Carlitos? Aí já estava numa fase de eu querer ir além com o teatro, eu já tinha viajado, já tinha voltado. E um amigo meu me falou assim, olha, a Probal vai fazer uma propaganda
e precisa de um Carlitos, de um Charlie Chaplin. O que tu não faz? E aí eu digo, não sei se eu tenho condições de fazer. E o La Ronda ia dirigir, que já era meu conhecido, já era meu amigo, né? A produção era aliás, a criação e a produção era da Conceição. O João Batista Benfica recém tinha entrado na Probal, e tinha o Roberto Burns e tal. E aí eu fui fazer, aí eu vou lá, fiz o teste lá, caminha pra lá e pra cá e tal. Todo mundo confiou, La Ronda confiava em mim, o Paulinho Bazar que me convidou, todo mundo. E aí resolvi fazer esse personagem, né? Quer dizer, na propaganda, Sideiro Tintas Renner. Entendeu? E foi legal, fez sucesso. Depois o Benfica mandou lá pra TV Guaíba, lá em Porto Alegre, num concurso lá, sabe, de propagandas. E aquela propaganda chamou muita atenção, porque ela era bem criativa, né? Numa época assim que tu ainda não tinha saído do regime militar, tu tinha abertura, anistia, mas não tinha tido eleição ainda. E era a época da eleição, em 82. Vem um cara, pinta no muro, Viva a Revolução. 2 guardas vão lá e pegam ele, que seria o Carlitos Chaplin. Pegam ele para prender e ele pede para os caras parar e tal, e vai lá e tenta completar. Das cores. Tintas. Eu lembro dessa. Tintas Renner, não sei quem. E fez sucesso, foi bem legal. Aí depois daquilo, me convidaram para fazer no Carnaval, o personagem, ele, no Carnaval. E eu fui pro Carnaval. Qual escola? Você lembra? Copacabana. E aí foi legal, e depois eu fui num concurso da Rainha do Comércio, entendeu? Eu entrei lá para fazer campanha para o candidato a prefeito, Luiz Alberto Vargas, na época. Sim. E estava lotado o Militão, e o Musa que promoveu esse evento, Sim. Sindicato do Comércio e tal. E aí eu pedi para entrar lá, todo mundo conhecia o Chapa, adorava aplaudir, o Chapa já tinha ficado popular, né? E eu pedi para subir na passarela, entendeu? Com as faixas, eu fui na torcida organizada, peguei faixas das casas pernambucanas, faixas da ótica, não sei o quê, papapá, Foto Everest, que é o que lançava uma das rainhas do comércio de Bagé. Aí eu, com as faixas, mostrei para os caras, vai botar as faixas patrocinador de cada um, legal, tá lá. Aí eu fiz isso e na última faixa era Prefeito Vargas. Aí os guardas vieram atrás de mim, a banda música, não quer sair atrás de mim, todo mundo atrás de mim, eu fugindo, né? Parecia o shopping, porque a polícia atrás de mim, eu fugindo. Sim. Mas o pessoal da brigada, muitos meus amigos, se não fosse eles lá, eu teria apanhado aquela vez, os caras foram muito legal comigo. E aí eu fiz o teatro depois, lá no Colégio Auxiliador, fiz um personagem com o Chape. Depois eu aproveitei essa fase de falar e fiz aquele personagem que ele tinha, que era um palhaço fracassado. Um dos últimos filmes do Chaplin. Sim. Da música Para que Vivas. Não é o Luzes da Ribalta. Luzes da Ribalta. Luzes da Ribalta. É porque tem Luzes da Cidade, que é com ele do mundo. Sim. E aí eu fiz em outros eventos. Depois eu fiz uma propaganda para outra empresa também, com o Chaplin. Entendeu? E fazia sempre um evento ou outro ali com ele. E era um personagem que as pessoas gostavam, entendeu? Eu descia a rua, para te ter uma ideia, assim, eu tinha 20 anos e a Dilsa, minha esposa, tinha 10 para 11 anos. E ela me viu deixar para gostava e nunca quer saber que anos depois eu ia encontrar. É uma criança que estava ali e eu deixava na Avenida 7 de Setembro. Tu vê, né? O Chape tem umas coisas interessantes. E outra coisa interessante do meu amigo Vladimir Aguzzi é o seguinte. Até hoje, né? Muita gente me chama de Chaplin. É fantástico isso. Mas naquela época, quando tu era jovem, tu tinha uma semelhança com o Chaplin. E depois, mais velho, tu... E essa é a curiosidade. Altura. Essa é a sorte do também. Digamos que sorte. Sorte ou azar, né? Porque ser parecido com o Chaplin quando é jovem e depois de mais velho ser parecido com Anthony Hopkins. Anthony Hopkins é outro. Não é mole, né? Isso é bom. Isso é bom. Tudo ator, né? Isso que é bom. E tudo ator bem acima da média. E assim, por exemplo, no filme do Chaplin, que é com o cara, com diretor, o cara que fez o Homem de Ferro, como é que é o nome dele?
Robert Downey Jr. O Robert, obrigado. Maravilhoso. É o meu ponto, tu viu? O meu ponto é... Bom, eu só sei que o Robert Downey Jr., aquele filme do Chaplin, que é um eu gosto muito daquele filme, ele... Tem que encontrar aquele filme para ver de novo, é muito bom. Ele, para fazer o personagem principal do Chaplin, que era o vagabundo, ele entra no dress room, ele entra no wardrobe, no armário onde estava, na peça armário onde estavam as fantasias para as cênicas, as roupas, como o Chaplin constrói. As roupas, e ele acha brilha para ele a bengalinha, sim, o chapéu coco, o sapato aquele que era maior, porque ele era um vagabundo, então ele tinha que usar na vida real aconteceu, ele ia fazer o teste de um filme que era do irmão dele, o papel. E ele faz uma ironia, ele faz uma brincadeira com o inglês clássico. Que usa aquela calça e tal, usa o chapéu coco, só que ele faz um casaco apertado demais, sim, e uma calça larga demais, sim, e um sapato com bico muito comprido. E ele forma aquele vagabundo daquele jeito, que é um vagabundo. Tá, e tu, para fazer o Chaplin, tu te lembra mais ou menos como é que foi o acontecer, como é que veio aquela magia? No Chaplin foi, como era para propaganda a primeira vez, até meio contestei o pessoal, não, essa calça não, esse sapato não, que me deram um sapato... não tá mais certo. E eu digo, não, melhor dar uma botina, então, não precisa ser de bico fino, então, dá uma botina, que o Chaplin também usava botina. Então não teve mais aquilo, eu me lembro que foi assim, teve mais... Tu conseguiu uma botina nos anos, aquilo foi no final dos anos 70, foi no final dos anos 70? 80, início dos anos 80. Início dos anos 80. Foi botina... Coturno, exato. Sim. E o chapéu coco também era uma dificuldade. Não, também. O chapéu não pode ser assim, tem que ser diferente, tem que ser de felpa, feltro. Não pode ser, porque tinha uns que não eram adequados. Mas não, era mais o nervosismo da hora e a confiança que ia fazer. O Chaplin realmente se constituiu quando eu fui para a rua com ele. Porque aí ele tinha que ser diferente. Entendeu? Ele tinha que ser uma coisa que pudesse se comunicar com as crianças. Sim. Entendeu? Pudesse correr, pudesse que a maquiagem não se perdesse, porque era verão, entendeu? Então tinha bem isso. E eu fui para o Uruguai, numa avenida que não terminava nunca mais no desfile de carnaval. E eu fiquei com sede dele, eu tive que bater numa casa, pedir socorro, me darem água, entendeu? Porque não resistia mais. Era uma avenida enorme, acho que era Rivera. Que era Rivera, assim, tinha uma avenida enorme, os caras de desfile de carnaval, aquela avenida não terminava nunca, aquela avenida. Sarandi, eu acho. Eu fui com o pessoal daqui do carnaval, fui a Copacabana aqui. E eu me lembro que me senti mal. Mas era bom, a recepção das pessoas era interessante. Entendeu? Feedback. É sensacional, assim, o Chaplin teve muito isso, assim, teve muito da paixão das pessoas por ele. E isso é uma coisa... E o Jarrão fez comigo, o Renato, fez o guarda. E o Rodrigo Carvalho fez o menino do Chaplin. O Rodrigo Carvalho, que mora no Rio hoje em dia. Isso, o Rodrigo fez o menino. O Rodrigo eu acho que é um ano mais novo que eu, ele é bem da minha geração. O Rodrigo era meu aluno de teatro no Auxiliador, entendeu? Então, eu me lembro que eu fui lá falar com a Yara, a mãe dele, com o Bosco, entendeu? E ele foi comigo, ele fazia, ele era perfeito, ele era um garoto Chaplin perfeito, aquele chapeuzinho, ó, bonitinho, pequenininho assim, entendeu? E o Jarrão, o Renato, o marido da Jaqueline Musa, ele fez o guarda. E era um guarda enorme, era grandão, né? Ainda é grandão. E aí ficou muito legal. Ele me mandou uma foto esses dias dos três, nós três juntos. Que legal. Vladimir, e tem tipo, às vezes uma coisa assim que a gente, quando tem um personagem que faz muito sucesso, ou no meu caso, uma música que faz muito sucesso, a gente enjoa. Porque todo mundo quer escutar aquela música é executada demais e faz muito sucesso. E a gente às vezes fica tipo... É uma forma de ser escravizado, né? Mas tem algumas maneiras, né, da gente curtir aquela coisa que faz sucesso, né? E não deixar de crescer, como no teu caso, como ator, como dramaturgo, como roteirista, né? Para quem não sabe, o Vladimir
ao meu ver, um excelente roteirista, inclusive o Zé Cabrito. Tu tem trabalhos junto com o Zé Cabrito? Temos alguns roteiros juntos, temos série, filme, documentário. É bem legal. Temos para fazer, né? Tem alguns que estão lá, esperando, dentro dos projetos. Assim. Qual foi o primeiro projeto que fez com o Zeca? Nós fizemos acho que foi o Grupo de Bagé, que é um documentário. Ah, eu assisti. Nós fizemos o Grupo de Bagé, que é um documentário. E que tinha um projeto inicial, que o filme sempre vai adaptando, né? Tipo, fechou a TV Com, ia ser com a TV Com, aquele projeto. Sim. Fechou a TV Com, já adaptou para outra forma de fazer. A gente fez o Céu da Pátria também, que é sobre a imprensa tá lá para fazer. Sobre a imprensa em 1822, na época do descobrimento. Que houve um boom. Quando o Dom João VI foi embora do Brasil, a família real foi embora, cara, ele acabou com a censura, né? Deu liberdade para a imprensa. Então surgiram um monte de jornais no Brasil, e essa versão de um Brasil que estava surgindo ali, que a gente fez, esse Céu da Pátria. Então, aquele do cara do Pasquim, que é daqui do Sul, aquele tu não chegou a fazer o roteiro? Não, aquele Tarso não. Foi um dos professores a gente fez do roteiro aqui, da aula de roteiro. Tu te lembra de algum outro roteiro? E a gente tem uma série, né, Meia-Noite 1, que é sobre jornal, os últimos jornais impressos, assim, com o poder do dono, que tinha, né, os poderes dele. Um jornal impresso numa cidade do interior, assim, né, mas que vai envolvendo toda uma história de como é que se comporta o jornalista, como é que se comporta os donos de jornais, como é que se comporta os poderes sociais numa coluna. Eu gosto muito dessa série, assim, fez 13 capítulos. Juntos, está dentro dos projetos, né? E tem outras coisas que a gente tem feito também. A primeira entrevistada do Conversa na Fronteira foi a Maíra. E a Maíra me falou que vocês estão por estrear uma peça infantil, uma coisa assim. É uma necessidade de fazer peça para criança em Bagé, e a gente conversou isso ano passado, e a gente criou junto um espetáculo, certo? Então eu, ela, a Karine Brignol, a Cacá, a Dilce está numa fase agora de consultoria, mas depois ela entra na fase de preparação de atores, de direção de espetáculo. São 3 bruxas, nós somos as 3 bruxas, mas umas bruxas assim que elas querem acabar com a história, elas querem fazer com que as crianças realmente tomem um outro rumo na vida que está muito bom, que é o rumo do contato direto com o YouTube, com o celular, e não mais com as histórias infantis contadas por avós, contadas por pessoas e lidas em livros. Então como elas têm um compromisso, e toda bruxa tem esse compromisso, tu não sabe, eu estou te contando agora, ter um feitiço anual. Então elas ficam pensando que feitiço anual elas precisam fazer nesse 2024. Chegou à conclusão que é acabar com as histórias infantis. Então é uma briga muito grande entre elas, é interessante, uma manda mais que a outra. As bruxas são muito legais, muito divertidas, as três bruxas, né? Então nós estamos trabalhando em cima disso, e é muita interação com a plateia. Tem uma cirurgia que a gente faz dentro do espetáculo, que as crianças da plateia que ajudam nessa cirurgia, entendeu? Tem umas maluquices assim que as crianças participam. As crianças inventam histórias durante o espetáculo. Eu acho que isso é necessário, uma peça assim. Ela não é moralista, Sim. Ela é uma grande brincadeira, mas que tem esse conteúdo, né? De que é preciso que as pessoas contem histórias umas para as outras. Sim. Nós vamos nos mantermos vivos se nós conversarmos assim como nós estamos conversando agora. A maneira lúdica, né? De pegar e ensinar. Pessoalmente, a criança tem que ter o pessoalmente. Por isso que é importante a criança ir para o colégio e fazer. Onde ela vai fazer amizade hoje mais é dentro da escola, né? Então, isso sempre foi assim, mas antigamente tinha mais o bairro, tinha mais a brincadeira de rua. Sim. Nós meio que saímos disso aí. Então ela é uma peça que não é moralista, é uma grande brincadeira para as crianças em que as crianças vão poder interagir. Mas importante nessa história é que a gente retome as peças de teatro, retome as histórias contadas dessa forma, né? Que o teatro nunca vai morrer. Já batizaram essa peça? Nós temos vários títulos, né? Porque não tem um título. Não, tem essa. As Três Bruxas e o Fim das Histórias para Criança.
Por enquanto é esse título aí. Vai ter. Nós estamos Tá bem. Nós temos 3 finais aqui. Nós temos 3 finais. Nós temos um final. E aí, quando eu mostrei para as gurias esse final, e ela disse, não, mas não pode ser isso. Que era um final de soga, tipo morte súbita, entendeu? Sim. Gente, só um pouquinho, deu um problema lá no coisa, nós vamos ter que encerrar a peça agora, porque não foi legal, a bruxa não se sentiu bem, ia ter que sair e tal, então terminou a peça, pode ir embora. As pessoas iam ficar assim. Aí vem outros assim, não, mas vai ter a segunda parte dessa história, essa história não termina por aí, senão ela fica muito longa, né? Cara, aí nós demos para uma criança ler, né? O filho da Cacá, e ele, mas vocês vão apanhar no final, se o final for esse, então é legal. E aí nós temos um outro final e mais um outro final. Então nós não temos pressa. E até pode ter 3 finais. Eu já assisti filmes que tinham mais de um final, sim, na época das sessões da tarde, da década de 70 e 80. O diretor está me chamando aí para começar o intervalo comercial. E voltamos com Vladimir Aguzzi. O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. São José Pesca Esportiva, pioneira na região, com um lago exclusivo para pesca esportiva. Conforto, natureza e atendimento de pesca esportiva guiada. Consulte disponibilidade e serviços pelo telefone 53 999 46 70 61. Estância São José, uma referência na região. Fora essa peça, Vladimir, fala um pouquinho dos teus outros trabalhos com teatro, assim, porque eu acho que talvez a tua grande paixão, além de atuar, além de escrever, é ser dramaturgo, né? Teatrólogo. Eu gosto de criar história, né? Acho que criar história esse é um processo bom de fazer e é um bom de tu ver se transformar, criar corpo, né? Cinema também. Fazer filme, ver no papel e depois se transformar é um troço interessante. E cinema tu já fosse premiado, que até eu participei do teu filme. Sim, o dia em que a cultura matou Pedro Vaini. Isso, aí ganhamos lá o melhor filme. E depois ganhei melhor ator com o filme da Melissa. E o Francisco. Tu fez o Charles Bukowski, aquele? Fiz o Bukowski, exato. Com a Francine, nossa querida Francine Leite. Ali foi bom, a gente gravou no antigo... Não é o nome daquele... Sim, foi aquela pensão a pensão do ali. O Quitanda. O Quitanda perto da pensão. Sim, que era a diagonal ficava... O bar é no Quitanda. Sim. E ali era o Brasil-Uruguai, se não me engano, o nome daquele hotel ali. Acho que era Brasil-Uruguai, sim. Isso, ali fizemos aquela parte. Me diz uma coisa, como é que foi fazer o Charles Bukowski, que era um renomado alcoólatra, sem beber uma gota de álcool? E sabe que eu sempre brinquei com o Bukowski, né? Sempre na minha vida de bêbado, eu sempre brinquei com Bukowski. Com Charles Bukowski. Fazia poemas no bar, aquelas coisas, todas aquelas... Então foi bom fazer, eu achei que tinha ali umas pessoas, parceria boa ali na volta ali, entendeu? E é legal. Eu até li na época que a Melissa me entregou o roteiro, eu acabei lendo um dos livros do Bukowski ali para assistir aquele com o Mickey Rourke e a Faye Dunaway. Sensacional. Muito bom. Resolvi assistir aquele filme, digo, não vai me influenciar as loucuras do Mickey Rourke, ele foi muito bom naquele papel. Mas eu preciso ver alguma coisa, me enquadrar nesse bêbado, assim. Porque ele não é, no filme, ele não é um bêbado que sobe pra cima da mesa, que faz loucura. Sim. Entendeu? Ele até pelo contrário, ele até tenta aconselhar a menina
vou sair dessa vida. Uma prostituta? Sair dessa vida. O que tu quer com essa vida? Deve ser baseado no... Tem aquele filme com Ben Gazzara, que é o Crônica de um Amor Louco, né? Não sei se chegou a assistir. Sim. Mas esse é baseado no A Menina Mais Linda da Cidade. Mas o conto, exatamente, aquele filme, o Crônica de um Amor Louco, foi baseado também nesse conto. Inclusive, quem faz... Tem um dos contos do Crônica de um Amor Louco, é esse. Sim, um dos contos. Inclusive, quem faz a prostituta, né, que era bem mais jovem que o Ben Gazzara, que fazia o Henry Chinaski, que era o pseudônimo do Charles Bukowski, era uma atriz... Não me lembro. Produção, Isso eu não sei. vamos colocar um insert e o nomezinho dela na hora da edição, porque minha memória não está muito boa hoje, mas o nome daquela atriz, eu gostava tanto daquela atriz. Qual é o outro filme que ela tem feito? Que aquela atriz fez? Outro filme. Não lembro, Vladimir, não lembro, mas como é que era o nome? Bom, eu não vou ficar perdendo tempo aqui. Enquanto não vai lembra, aparecer o insert e o nome da atriz. O outro filme que foi premiado era do Pedro Vânio. Eu acho que o Pedro Vânio ainda rende mais outras histórias, porque aquele filme foi baseado num poema do Pedro Vânio em que ele narra o próprio velório. Sim. Entendeu? Então, esse era o filme ali. E aproveitando na ocasião que nós até hoje precisamos de um teatro municipal, não temos, e havia uma discussão bem grande na época. Por quê? Porque quando queimou o teatro 28 de setembro de 1917, passaram-se os anos o pessoal discutindo quando é que vamos ter outro teatro. Quando é que vamos ter outro teatro? E o Pedro Vânio entrou nessa discussão na época. E aquele que estava ali, o Gontan, Alcebiades Gontan, isso, que foi presidente do Guarani, foi presidente do Cacheral, foi presidente comercial e tal, ele era uma figura nas festas que ele fazia no clube comercial, inclusive dá para fazer uma historinha aí, ele era uma figura maravilhosa. Uma vez ele brigou com o Carlos Telles, né, o grande general. Sim. Carlos Telles, tá? E porque o Carlos Telles foi assim, ele teve uma apresentação no clube Cacheral, que ele interferiu na coisa, fez uma brincadeira com a mulher e o Carlos Telles não gostou e brigou, disse que não podia fazer isso, não sei o que, ele ficou bravo. E proibiu, fez uma festa no Clube Cacheral, está proibido o exército, oficiais do exército entrar na festa. Só que a banda que ia tocar era do exército. Ele foi encrencar com o Carlos Telles. Para quem não sabe, o Carlos Telles estava no cerco, na Revolução Federalista. E aí ele sabe a Revolução da Degola. Sabe o que ele fez? Ele pegou e botou a banda que ia tocar nesse baile que ele proibiu o pessoal do exército entrar, era a banda do exército. Sim. O Carlos Telles mandou os caras tudo de serviço aquele dia. Não teve banda. Mas não teve baile. Então essas brigas interessantes, dá para fazer filmes e coisas, historinhas sobre Bagé, nessas histórias irreverentes. E falando nisso, tu tens um programa, né, que é exatamente sobre a história da nossa Rainha da Fronteira. E que, por sinal, está sendo sensacional acompanhar, porque é um programa sem atirar confete melhor que o outro, Vladimir. Temos uma história legal. Quais as fontes que, além de tipo um monte de outras pessoas que tu conheceu, que te contaram sobre a história de Bagé, tu tem algumas fontes literárias para fazer o programa, né? Sim. Quais são? Tem o Tarcísio Taborda, principalmente, Cláudio Lemezec, tem o livro da Elizabeth, que muitas vezes eu consulto ali, né? Nós temos uns quantos, o Harry Rotterman escreveu um livro interessante sobre personalidades de Bagé e acontecimentos do século passado, que no caso dele é o século XIX, né? E nós temos várias historinhas, o Cássio Gomes tem coisas que ele escreve ali também, que é bem legal. O Johnny Frank já escreveu algumas coisas, ou pesquisou algumas coisas que ele reproduziu em jornal ali. Então nós temos o Jorge Reis, com o livro dele, né, de 1911, o Eurico Salles, com o livro dele, de 1955. Então nós temos... Mas eu fiquei muito tempo no Correio do Sul, todos os dias, indo no museu, no arquivo público, pesquisar os jornais antigos de Bagé. Teve uma época no Correio do Sul, só pesquisava os Correios do Sul antigos. E ali tu encontrava muita coisa. O que eu fiz? Eu tenho um arquivo desse tempo. Entendeu? Um arquivo assim de várias histórias contadas, porque o pessoal fazia assim, por exemplo,
Aí o Ricardo fez uma crônica contando um determinado acontecimento da família dele, por exemplo, lá no jornal. Tá lá. Aí eu olhava, isso aqui é interessante. Já recortava, né? Sim. Na época eu copiava. Mas depois eu recortava do jornal onde eu escrevia. Eu tenho os recortezinhos do Correio do Sul. Então ali é fonte, bastante, principalmente jornais antigos, né? E quando eu estava no minuano, fiquei fazendo caderno de cultura, muito tempo eu passei as tardes no museu, vendo o Cruzeiro do Sul, jornais antigos de Bagé, o Aurora de Bagé, o Dever. Então eu ficava lá pesquisando e tirava, né? Quando eu estava na faculdade de comunicação, na Facus, aqui na Unicamp, eu também ia no museu e O Alessandro Bica também, sobre história da educação em Bagé, também tem muita coisa. E aí eu fui fuçar nos jornais, né, dessa época, do início do século passado. E aí eu achei uma propaganda de cinema mudo, Tom Mix, que era o cowboy do cinema, foi o grande cowboy do cinema mudo. Que baseou o Woody, né, eu acho, né? Quem? O Woody do Toy Story. Pode ser que sim, eu não sei. Bom, eu só sei que aí eu pego o jornal e nessa propaganda do filme do Tom Mix, um cowboy americano, dizia: o gaúcho, o herói gaúcho, não sei o que, eles chamavam o Tom Mix de gaúcho, né? Sim. Propaganda, eu achei interessante. É bom, né? Aquela propaganda. As propagandas antigamente são sensacionais. Tu gosta muito de brincar com essas coisas, no melhor que novela, tu começava numa narrativa retrô, assim. Bem, exato. No ar. Ei, não, e tinha uma propaganda, sabe como é que era feita propaganda aqui? Tinha um teatro aqui no Rua do Acampamento. Nos primórdios de Bagé. Não sabia. Foi o primeiro teatro em Bagé. Foi bem ali na Rua do Acampamento, lá para 1860. E aí, olha, na 1860 nós não tínhamos jornal ainda. Nós não tínhamos rádio, obviamente, não tinha rádio, tinha nada. E como é que os caras faziam? Os caras iam pra rua com bumbo. E hoje, no grande teatro, assistam a Camélia. E era assim que fazia. Entendeu? O baile era anunciado assim, o teatro era anunciado assim. Isso foi bem antes dos altos-falantes nos postes das praças. Daí já não tínhamos nada de tecnologia. Nós, assim, era uma época que se reclamava que tinha apenas como é que chama as coisas de querosene? Lampião? Um lampião por quadra em Bagé. Isso era um absurdo. Como é que a Câmara de Vereadores não tomava, que era o Conselho Municipal, na época do Império, por que não tomava providência isso? Uma escuridão nas ruas, em noite que não tem lua. Quando tem lua, tudo bem. Não tinha lua, e de manhã tinha que ir lá apagar o lampião. Apagar o lampião. Então, foi quando resolveram botar 2 lampiões por quadra. Por isso que em 1899 tem uma baita festa quando instalaram a luz elétrica. Iluminação pública, e a festa foi boa, foi bem grande. Bota festa nisso aí. Diz que os caras ficaram toda noite na rua, em Bagé, toda madrugada na rua, olhando as lâmpadas. Ficavam olhando. O que tá fazendo hoje? Eu tô olhando as lâmpadas. Iam pra rua. O que tá fazendo amanhã? Amanhã eu vou pra rua olhar as lâmpadas. Ficavam olhando as lâmpadas, é verdade. Isso aí eu tô te contando. É que nem quando surgiu o telefone em Bagé. 2 pessoas tinham o telefone. Ficavam ligando toda hora pra rua. Tu sabe, Vladimir, que agora a gente chegou nesse ponto e vamos falar um pouco sobre o Vladimir na publicidade, né? Quando eu te conheci, tu tava com Carioca, você tinha uma agência, alguma coisa assim, mas tu trabalhasse em algumas agências aqui em Bagé. Né? Em São Paulo tu não chegou a trabalhar com propaganda. Cheguei a escrever propaganda lá, cheguei a fazer alguns trabalhos de propaganda. Mas nenhuma agência assim que eu me orgulhasse, porque era tipo assim, agência que só escrevia anúncio de remédios de farmácia, que é uma coisa proibida. Não, assim, nada que... participei de uma produção aí sim foi bom, que era uma produtora de uma propaganda como é naquele troço, que era um molho que a Xuxa fazia, até a propaganda dela. Como é o nome? É molho, não? Como é que chama? O nosso diretor coloca o insert ali o nome. Não é calculagem, Arisco. Tá, entendeu? Mas é na produção, não foi na criação. A criação realmente tinha alguns anúncios que eram mais classificados, uns troços assim de jornal.
E meu objetivo lá era conseguir fazer teatro, conseguir, entendeu? Tanto é que eu fiz um curso maravilhoso lá. Como é que foi esse curso? Eu estava num grupo de teatro, que era o União e Olho Vivo, e o diretor me disse assim, olha... União e Olho Vivo. Que é um grupo do... Olha bem, então vai acreditar isso. O nome do diretor, do dono do grupo, que até hoje existe, né? É César Vieira. César Vieira era o codinome dele. Por causa da ditadura militar, ele era advogado do pessoal que estava encrencado. Então, o pseudônimo dele é César Vieira. O nome dele era Idibal Piveta. Ele estava brincando. Idibal Piveta. Esse era o nome dele. O codinome, quer dizer, a coisa que ele usava era César Vieira. E ele me disse assim, olha, tem tem um curso de teatro aí que estão fazendo aí, que é do governo federal, junto com a UMI, e junto lá no Teatro Sérgio Cardoso. Eles estão fazendo um teste, tem vaga para 30 pessoas, eles dão até inclusive dinheiro. Na época um monte de dinheiro, era tipo R$800 por mês, entendeu? Isso eu estou falando lá em 95, R$800 por mês, mais não sei o que, mais não sei, e o curso esse, só com professores bons. Só professor assim, professor de fundamento. Aí, eu vou lá, vou fazer esse teste. Só que tem um problema, se fizer um teste vai ter que sair do grupo, porque eu acho que é muito pesado, para te continuar no grupo e continuar nesse curso, que é um curso que tu em todos os dias, inclusive sábado, e sábado de tarde era bom, que era lá no Teatro Sérgio Cardoso, era com um diretor, um produtor, alguém da área, um escritor, que tu tinha aula com ele e fazia perguntas e tal. E aí eu fui e passei, cara, sei bem até, coisa. E aí quando eu cheguei lá, era uma fila enorme, acho que umas 600 pessoas na fila. Eu digo, nunca na minha vida, é incapaz que eu façasse um monte de gente boa aí. E aí tinha aqui um texto que eles davam para te interpretar, um improviso e uma música. Eu digo, eu tô fodido, não sei cantar. Não tem, já fui meio sem esperança. Os caras, não, vamos até o fim. Chegou a cantar? Cheguei a cantar. Tu te lembra de música? Claro. A única música que eu tinha vencido que eu cantei alguma coisa. Eu interpretei, era um texto do Shakespeare, tá? Depois eu fiz um improviso lá, que eles deram mais ou menos um tempo, não teve problema. E era hora de cantar bem lá em cima. Oba, viva, venho a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Aí tá, cantei, né? Mas quando o Luiz Bahia, que era um músico lá, que era um dos jurados lá, né? Depois até veio falar comigo, que música é aquela? Eu gostei muito. E tinha um cara que era do Rio Grande do Sul. Como era o nome? Ele era especialista em Bertolt Brecht, fazia tempo que ele estava lá. Tanto é quando ele soube que eu era do Rio Grande do Sul, que eu soube que eu era de Bagé, ele me perguntou pelo Sapirã. Opa. Depois eu liguei pro Sapirã e ele disse que o Sapirã fez teatro com ele em Porto Alegre, isso nos anos 70. Sim. E ele, esqueci o nome dele agora. Mas ele tem livros sobre o Brecht, um monte de coisa. E aí eu fui fazer esse curso. E foi um curso muito bom. Foi muito bom, assim, sabe? E foi um curso, assim, que me deixou... Eu nunca gostava de fazer. Eu fazia alguma oficina ou outra, mas não queria fazer. Eu digo, não, os meus amigos, tudo que vão para fazer teatro, acabou ficando burocrático, chato. Eu tinha um preconceito com isso. E ali me abriu. O professor de música era muito bom. O coordenador, Denoir de Oliveira, que era um cara se tu olhar assim, Denoir de Oliveira, cinema brasileiro, tu vai ver um monte de filme dele. Anos 70, já por noite. Como é que é o nome? Denoir de Oliveira. Fazia teatro e fazia muito filme nessa época, dos anos 70, 80. E fiquei muito amigo deles. E os professores muito bons. O professor de análise dramatúrgica, o Luiz Alberto Abreu, é um autor de teatro brasileiro reconhecido, assim, um cara bom. A Iná Camargo, que fazia o teatro brasileiro, como é que eu vou dizer, uma teórica do teatro, uma pessoa que tem um conhecimento lá, dava na USP e tal, só muito boa, assim, na Camargo. Fiquei muito amigo dela. Aliás, fiquei amigo de todo mundo lá. Eu sempre gostei de teatro e sempre estudei teatro. Sabia os teatros gregos, sabia como é que foi o teatro romano, sabia isso, porque eu gostava de ler. Sim. Era um hábito, né? Gostava de história também. Gostava de história, então eu cheguei lá e e gostava de escrever, então a análise dramatúrgica foi uma das melhores aulas. Eu não sabia cantar, falei para a professora Fernanda, que era minha professora de música, as coisas lá de mim. Cantar não é um dom, cantar é bom, então aproveita essa parte boa de cantar. E aí a gente cantava, né? Que a gente fez uma encenação do Botequim, aquele do Noel Rosa,
Uma boa taça. Como é que é? Conversa Vitiguinho. E fizemos uma do Cleito Cledir, que é aquela que é minha portuguesa. Ah, virou. Sim. Fizemos encenação, cantamos e fizemos encenação. Quer dizer que tem o teatro musical e o teatro com música. Nós fizemos 2 nessas encenações do curso. E ficou muito legal, assim, eu gostei muito de ter feito esse curso. Tinha muitos professores bons. Sábado Magaldi, entendeu? Que é outro bom na coisa. Então, foi assim, foi uma surpresa para mim. O meu diretor me perdeu, porque o Olho Vivo tinha uma coisa muito boa. Eu viajei bastante no interior de São Paulo com eles. Nós tínhamos um espetáculo. Eles faziam espetáculo em circo. Era muito popular, na rua, que era uma experiência boa. E aí tive contato com outros lá pra gente conseguir fazer. Eu fiz um Brecht lá, que é bem legal de fazer. Então foi uma experiência. O que me estragou nessa história toda é a velha bebida, né? Acontece. Daqui a pouco subi. Acontece nas melhores famílias, meu caro Vladimir. Mas que era bom. A Vladimir, assim, nós já estamos chegando no final do Conversa da Fronteira dessa semana e falta a gente falar na nossa conversa. Claro que falta um monte de coisa, sim, mas dentro a gente já falou da publicidade, da atuação, dramaturgia, mas faltou a gente falar eu acho que não vamos falar em cargos, né? Vamos falar da literatura, dos livros que tu já escreveu. Ah, sim. Mas falta uma experiência ficcional, como eu digo, né? Eu quero fazer um livro de ficção. Eu atualmente estou com uma experiência boa aí de fazer um livro sobre história de Bagé didático para as escolas municipais, que é uma experiência que está sendo muito boa, entendeu? Uma pesquisa bem ampla. Eu fiz um livro sobre a história política. Eu sempre digo que a história política recente de Bagé, quando o prefeito Edivaldo lá em 2016 ganhou a prefeitura, eu fiz um livro sobre como foi derrotar o sistema que estava já fixado, que era o PT. Depois, a Sônia Leite me convidou para escrever a história da vida dela. E eu meio assustado no início, falei para a Sônia, fazer biografia de uma pessoa que está perto de ti, na tua frente, etc, entendeu? Fica mais como uma elegia do que realmente tu fazer um livro. Mas ela me mostrou o que estava escrito até ali, me mostrou algumas coisas, alguns documentos, e dá para contar uma história, até porque a família dela tem uma história muito interessante, e ela fez muita coisa sem querer, entendeu? Instintivamente, do que o avô dela já pensava, muitas coisas interessantes. E eu vi que dava para fazer, o meu medo era entrar em confronto, tu vai escrever uma coisa, não, a pessoa não quer isso, não vou querer, porque a pessoa está ali na tua frente, entendeu? Tu conhece demais, mas tu não conhece até que ponto essa pessoa quer esse livro. Mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu consegui ali fazer. Eu consegui escrever a biografia dela. Eu recebi um elogio muito bom do Cláudio Lemezec sobre a forma como eu fiz a narrativa, e isso para mim foi muito importante. O Gilmar de Quadros, que fez a revisão do livro, disse que adorou o jeito que eu fiz a narrativa, como é que eu contei a história da Sônia, e isso é muito bom. Mas tem uma história muito interessante na vida da Sônia. A Sônia tem uma história assim fantástica. Tu achar que ela ia desistir, não ia seguir adiante, e ela ia adiante e dava certas coisas. Troço meio mágico, assim. E o avô dela, né, o Herculano Alcina Gomes, que foi um genial, o cara que lançou o leite pasteurizado, entendeu? Lá nos anos 50, nasceu o leite pasteurizado em 50. É um cara que ganhava muito prêmio nas criações dele, é um cara que pensava a natureza além do tempo. Eu acho que isso teve muita influência na vida da Sônia também, essa tentativa dela sempre de querer conseguir um monte de gente à volta dela e fazer coisas como ela fez, como foi os natais que ela conseguiu. Muita gente ela ajudou ali, que o pessoal até hoje não esquece, né, daquele... Esses teus livros a gente encontra na Leb. Pode encontrar na Leb. Na Leb tem esse da Vitória, que é o do Divaldo. Quantos livros? São 3 livros? Não, são 2 livros editados. Sim, né? Escritos tem bastante, só que eu não publicou. Então. Tem o livro da Dilce, que eu quero ver se eu lanço esse ano ainda. Dilce Helena Aguzzi, psicóloga junguiana, esposa do Vladimir Aguzzi. Que ela escreveu sobre um apanhado das crônicas dela que ela escreveu para o jornal, né? Tem umas crônicas muito boas. Sim. E aí... ela parou, agora não está escrevendo. Não, foi no Sul, ela escreve no Sul. Esse mês eu roubei o espaço dela para contar a história de Bagé no jornal, que era o mês de Bagé, aniversário e tal.
Mas ela continua escrevendo ali. Não sei até quando. Acho que ela vai começar a escrever mais online do que no papel. Tu acredita que por trás de um grande homem tem uma enorme de uma mulher? Sim, eu acho que tem por trás de um homem, acho que pelo lado, pela frente, por cima, por baixo, todos os lados eu acho que tem, porque né? É verdade. Não, eu acho que a gente se ajuda muito, sabe? Eu acho que a gente se ajuda muito desde que nos conheceu. Eu gostava que a mãe dela, quando nos via junto, dizia: ih, rengueio da mesma perna. Era bom isso. Eu gosto muito desse casal, Nilce Helena e Vladimir. Sabe, Vladimir, agora no final desse Conversas na Fronteira, é meio complicadinho, mas é fácil para quem tem poder de síntese. Vladimir Aguzzi por Vladimir Aguzzi. Um velho sábio chinês querendo ser um velho sábio chinês, eu brinco sempre com isso, né? Que é Vladimir Aguzzi para Vladimir Aguzzi é a busca sempre de querer ser sábio naquilo que pensa, naquilo que diz, da maneira como vive. Não consegue, mas tenta. Tu é um frasista? Às vezes eu consigo ser um frasista. Qual é uma só das tuas frases que tu mais curte? Olha, agora você me pegou, porque... Aqui, primeiro que vier na cabeça. Estamos sozinhos no mundo? Quem sou eu? Por que sou eu? Quem sou eu? Muito obrigado, Vladimir. E até a próxima. Obrigado.